Crescimento de receita sozinho não significa absolutamente nada. E sabe por que quase todo iniciante erra aqui? Porque olha o faturamento, ignora o lucro e chama isso de análise. O ponto é o seguinte: empresas quebram batendo recorde de vendas. E se você não entender isso agora, vai repetir o mesmo erro que o mercado repete há décadas. Daqui a pouco eu vou te mostrar por que receita sem margem engana e como ler esses números da maneira correta. Mas antes, deixa eu te explicar onde todo mundo se perde. Eu analiso empresa há anos, sempre com foco em fundamentos, e se tem uma coisa que eu aprendi apanhando do mercado é o seguinte: não é o número que importa, é a relação entre eles. Esse tema é relevante porque o mercado brasileiro vive ciclos de crescimento artificial, empresas crescendo receita via preço, via alavancagem, via desconto, e o investidor iniciante confunde isso com qualidade. O erro mais comum do investidor iniciante é muito simples: analisar a empresa como se fosse manchete. A receita cresceu 30%, lucro cresceu só 5%, mas ninguém pergunta o porquê. O viés aqui é o viés da narrativa. O cérebro ama crescimento visível, mas ignora a eficiência silenciosa. Dados de mercado mostram que no longo prazo, empresas com margens estáveis e retorno sobre capital investido, o ROIC, consistentemente maior do que o custo de capital da empresa, superam empresas apenas com crescimento agressivo de receita. Olha só o problema: crescer vendendo barato destrói valor. Crescer com custo fora de controle destrói valor. Crescer sem margem destrói valor. E se você olha só a primeira linha do DRE, você não consegue perceber nada disso. Porque receita, lucro e margem só fazem sentido juntos. Vamos organizar isso com clareza. Pensa na empresa como um funil. Primeiro a receita, que é tudo que entra, depois o lucro, que é o que sobra depois de pagar tudo que a empresa precisa pagar, e depois então vem as margens, que são simplesmente a eficiência desse processo. A margem bruta mostra para nós se o produto é bom. A margem operacional mostra se a gestão funciona. E a margem líquida mostra se o negócio consegue se sustentar, se ele dá frutos. Esse modelo vem da própria estrutura do DRE, usada há décadas por analistas fundamentalistas. Um negócio saudável cresce receita, mantém ou expande as suas margens e converte isso em lucro consistente. Para deixar isso mais claro, vamos colocar isso na prática. Mas antes, se você quer transformar tudo isso que estamos falando aqui em prática real, no nosso site existem calculadoras e simuladores gratuitos que te ajudam a tomar decisões melhores nos investimentos. É só acessar mundoinvestidor.com, entrar em ferramentas e escolher calculadoras e simuladores. Lá você consegue aplicar o conhecimento, testar cenários e evoluir de forma mais consciente como investidor. Então, quando esse vídeo terminar, dá uma passada lá e aproveite todas as nossas ferramentas. E se esse conteúdo está te ajudando de verdade, agregando valor na sua vida, clica no botão de se inscrever e vem fazer parte da comunidade de investidores de valor que mais cresce no Brasil. Agora sim, vamos então colocar na prática, porque sem método a teoria também vira ruído. Antes de tudo, você vai lá no site da empresa, na área do RI, Relações com Investidores, e vai fazer o download de pelo menos 3 anos dos demonstrativos financeiros da empresa. 3 anos, não 3 trimestres. Agora o primeiro passo vai ser observar a evolução da receita ao longo do tempo. Procure lá por crescimento consistente e não por picos isolados. Depois, o segundo passo será comparar o crescimento da receita com o crescimento do lucro. Se a receita sobe e o lucro não acompanha, algo está errado. Em seguida, vem o terceiro passo, que é analisar as margens. Se elas estão estáveis, crescendo ou encolhendo, você precisa saber o que está acontecendo.
Para calcular as margens é muito simples. Para a margem bruta, você deve dividir o lucro bruto pela receita e multiplicar por 100. Já para a margem operacional, você vai dividir o lucro operacional pela receita e multiplicar também por 100. E para a margem líquida, você vai dividir o lucro líquido da empresa pela receita, também multiplicando por 100. As margens contam histórias. Por exemplo, uma margem caindo com uma receita subindo geralmente indica um desconto, custo fora de controle ou perda de poder de precificação. Já como quarto passo, você vai comparar as margens com as margens de concorrentes do mesmo setor, porque uma margem sozinha não vai te falar nada quando fora do contexto. Pensa assim, imagina uma empresa fictícia do varejo. A receita cresce 20%, mas a margem líquida cai de 6% para 3%. No papel existe crescimento, na prática destruição de valor. Agora presta atenção nessas armadilhas para você evitar que tenha prejuízo, mesmo sabendo o que você acabou de aprender. Não se deve analisar crescimento de receita, porque sozinho isso não quer dizer absolutamente nada. Não se pode de forma alguma ignorar margem operacional. Ela é quem faz com que você seja capaz de perceber a eficiência ou ineficiência da gestão, caso exista. Não se compara margem de setor diferente. Diferentes setores possuem diferentes margens. Não é tudo a mesma coisa. Não se olha um único trimestre, nunca. Não devemos nunca olhar só um período. Devemos sempre levar em consideração o histórico da empresa, de preferência de anos, para não confundir um evento pontual com tendência. Lembre-se sempre que empresa boa não é a que vende mais, é a que vende melhor. A receita pode até impressionar, mas a margem é que vai sustentar e o lucro é que vai comprovar para nós que a empresa é boa. Esses erros explicam por que tanta gente desiste da bolsa achando que a análise não funciona. Na verdade, é o método que às vezes pode estar errado. Aqui está a mudança de chave. Investir não é procurar números grandes, é interpretar relações entre métricas e indicadores da empresa. A receita sem margem, por exemplo, é pura vaidade. O lucro sem consistência é um acaso. E a margem sem contexto é pura ilusão. Quando você passa a analisar empresas assim, o ruído diminui, as decisões ficam mais claras e o processo deixa de ser emocional e passa a ser racional. É fácil perceber que o erro não é a falta de informação, é a falta de um método aplicado com consistência. Uma vez que analisar empresas não é olhar números isolados, é entender a história que eles contam em conjunto. Se você quer aplicar isso com um método, sem improviso, sem tentativa e erro e sem perder anos aprendendo sozinho, o próximo passo lógico é estruturar sua análise com um processo claro, do jeito que analistas profissionais fazem. Não é sobre decorar indicadores, é sobre saber exatamente o que você deve olhar na ordem certa com consistência. Esse é o caminho para você economizar tempo, evitar erro e investir com mais clareza. Agora me diz, você está analisando números ou finalmente entendendo o negócio por trás deles?